Nós queremos, nessa noite, dar sequência à nossa série de mensagens, onde estamos falando sobre o tema, e durante esse mês é um convite para a profundidade. Um convite para refletirmos sobre áreas da nossa vida, nesse tema profundo, nesse relacionamento com Deus que nós devemos aprofundar. E nós partimos a nossa base para pensar em todos os temas que nós vamos falar sobre profundo, é uma realidade sobre os tempos que nós vivemos, sobre a nossa vida, sobre a nossa natureza. Na primeira semana foi falado sobre o tema de a superficialidade como a maldição do nosso tempo, para que a gente saia da superficialidade. E uma verdade da vida e uma realidade que eu e você temos, é que de fato, nós temos que lidar constantemente com a superficialidade e as dificuldades que nós temos de aprofundar em algo, de aprofundar na nossa vida. Eu lembro que certa vez eu ouvi o professor Mário Sérgio Cortella falando de um dado, de uma estatística, que lá pela década de 50, a capacidade de atenção das pessoas era de aproximadamente 50 minutos. E de lá para cá as aulas têm duração de 45 a 50 minutos, talvez nem se sabe o porquê isso hoje, mas quando se estabeleceu que as aulas teriam esse tempo, tinha como lógica, é o tempo que uma pessoa tem a capacidade de ficar conectada, de prestar atenção, de estar inserida nesse tema. Em 2010 eu fui chamado para fazer uma palestra sobre televisão. E eu lembro que o dado era que as pessoas tinham a capacidade de prestar atenção e ficar conectadas, década de 50 minutos. 2010, 6 minutos. As pessoas tinham a capacidade de aguentar 6 minutos prestando atenção, estar conectada naquilo que estavam ouvindo, estar intensivas por 6 minutos. E é por isso que normalmente em TV aberta, um programa, um bloco, tem uma duração de 6 a 8 minutos e depois vem o intervalo, que é aquele momento que você dá uma desligada e vem de novo. Até que nos tempos das redes sociais, TikTok, Reels, que duram 1 minuto e meio no máximo, as pessoas estão cada vez perdendo, nós estamos cada vez perdendo a capacidade de concentrar por muito tempo. E essa semana a gente trocava algumas informações sobre redes sociais, sobre marketing, e tem se falado que se uma pessoa não é atraída nos 3 primeiros segundos, 3 segundos, ela não consegue mais prestar atenção, ela desliga. É grave, porque esse reflexo, esse estudo, a forma que o nosso cérebro vai sendo moldado, vai mostrando como é a nossa incapacidade de aprofundar e cada vez ser mais superficiais. Se a nossa atenção é difícil, imagina que grande exercício você ficar 1 hora aqui nesse lugar, tentando se aprofundar em alguma coisa. Quanta luta mental, quanto exercício para aprofundar. Nós vivemos em um tempo, e não sou eu que falo, são professores, são estudiosos que dizem que nós somos uma geração que sabe muito pouco de muitas coisas, mas que não sabe muito de alguma coisa. E é um grande desafio para a nossa vida a gente entender que a superficialidade é prejudicial, que viver superficial é extremamente prejudicial. E é por isso que o convite de Deus, o convite da palavra, o convite dessas reflexões, é que você aprofunde na sua vida, não se acomode de dizer, eu acho que eu sei o que é, eu não sei direito, não, mas que você tenha o desejo de aprofundar. E de temas que têm a ver com Deus. E o nosso tema de hoje é aprofunde na generosidade. E para começar a abrir o teu olhar diante desse tema, além de tudo que nós já ouvimos do que a generosidade é, e agora olhando para o nosso problema, o porquê que é tão importante na nossa vida lidar com generosidade, eu começo com uma frase que surge de uma experiência que eu vivi nessas semanas que passaram. Que é uma frase que diz o seguinte: tem uma muda de roupa? Essa frase eu ouvi em uma conversa muito difícil que eu tive. Um colaborador nosso aqui da comunidade, alguém muito querido, filho único, perdeu seu pai. E ele estava profundamente triste na despedida do pai. Eu fui lá fazer
a meditação com eles, trazer aquela palavra de conforto no sepultamento. E no meio daquela tristeza grande, eu fui conversar depois com a Nora, que também é uma das nossas colaboradoras, alguém muito parceira aqui. A gente foi conversar para saber como ela estava, e ela é aquela pessoa que corre para lá e para cá, faz tudo. Quando chegamos, eu e ela, eu perguntei como você está, ela desabou. E ela disse assim para mim: pastor Rafael, sabe o que é mais difícil de tudo? Sabe o que mais doeu? É que quando eu cheguei na funerária, o rapaz da funerária olhou para mim e disse assim: tem uma muda de roupa para botar nele? E ela disse assim: dói tanto, de tudo que a gente corre atrás, de tudo que a gente vive, de tudo que a gente conquista, de tudo que passa. No final, a única coisa que vai sobrar é que vão escolher uma roupa para nos vestir. E essa vai para o caixão com a gente. O resto tudo vai embora. Tudo. Não sobra nada. Um milionário, o que não tem nada, vai acabar. É isso. Presta atenção. O que eu e você vamos levar é uma muda de roupa. Provavelmente a minha vai ser uma roupa preta. Mas a gente vai levar só uma muda de roupa. Só. Escolher uma muda de roupa é o que vai te sobrar de tudo que você corre atrás. E é por isso que é urgente a gente pensar sobre generosidade. Para pensar aonde realmente está o valor da vida. Eu quero trazer algumas frases de provocação. Uma delas é de um dos pais da psicologia, Carl Jung, quando ele diz: o homem moderno que fala tanto de economia é um esbanjador. Joga fora tudo que tem valor em troca do que é material. Se você ler rapidamente com as coisas que você corre atrás, que você gasta o seu tempo, que você gasta a sua vida e você busca, você até vai pensar: opa, tem alguma coisa errada nessa frase. Mas não tem nada errado nessa frase. Ele sabia muito bem que ele estava dizendo: como homem moderno, que é alguém que fala tanto de economia, que sabe tanto sobre bolsa de valores, que fala tanto em investimento, que está tanto na onda moderna de conquistas, consegue desperdiçar tanto e perder tanto na sua vida, porque ele corre atrás apenas do que é material, sem perceber que com isso joga fora tudo que tem valor. Reforçando, Elizabeth Kubler-Ross, uma psiquiatra suíça, já falecida, ela tinha como característica, e se tornou mundialmente conhecida porque ela acompanhava pessoas no leito de morte. E qual foi a conclusão dela com as pessoas que ela conviveu, nas suas últimas palavras, nos seus últimos sentimentos, nas últimas circunstâncias da vida? Ela diz assim: quanto mais materialista o homem é, menor a chance ele tem de chegar lúcido diante da morte. Sabe o que ela percebeu? Aqueles que vivem correndo atrás do material, é muito difícil que terminem bem. Quase ninguém que vive a vida inteira correndo atrás de coisas, termina lúcido. A pessoa se perde. A pessoa perde a vida. E aí eu comecei a refletir sobre uma ideia que eu quero compartilhar com você. Quem é grande para a tua vida? Quem é um grande nome na tua vida? Quem é um grande nome na minha vida? E vem a próxima pergunta. Os grandes nomes da história foram grandes porque tinham muitas coisas ou porque davam muitas coisas? Quem de vocês disse assim: fulano era maravilhoso, ele tinha 3 milhões no banco, ele tinha uma BMW, ele era sensacional, ele andava com tênis caro, ele tinha o iPhone mais moderno, ele era uma pessoa incrível, ele marcou a minha história. Alguém? Os grandes nomes da história não tem a ver com aqueles que têm muitas coisas, mas tem a ver com aqueles que dão muitas coisas. Os grandes nomes da minha história, da tua história e da história da humanidade, uma vida grande é uma vida que descobre que o seu tamanho
tem a ver com o tamanho da sua generosidade. Nessa noite eu quero dizer para você, se você quer saber se as tuas ambições, se os teus desejos, se a tua vida é grande ou pequena, olha para o tamanho da tua generosidade. Você é exatamente do tamanho da tua generosidade. É ela que diz o teu tamanho. É ela que diz se você é grande ou pequeno. E generosidade tem muito mais a ver com o tamanho do teu coração do que com o tamanho do teu bolso. Sabe que essa é uma verdade, porque muitas vezes o que as pessoas fazem? As pessoas, elas realmente acreditam que o problema delas com generosidade é porque elas ainda não conquistaram o suficiente. Eu não ajudo mais porque eu ainda não tenho tal e tal coisa. Que engano. A generosidade não tem a ver com o tamanho do teu bolso. Ela tem a ver com o tamanho do teu coração. O teu tamanho tem a ver com o que vai fazer você na próxima semana correr. Só para acumular? Só para comprar o que ainda te falta materialmente? Ou você é profundo, você quer aprofundar isso na sua vida e perceber o quanto a tua vida está pequena, que você só consegue correr através de bens materiais. E aí a gente entra num grave problema, porque quando a gente escuta uma mensagem como essa, a gente começa a fazer os cálculos. A gente começa a dizer, mas essa não é bem para mim, por causa que a minha situação é essa. Mas eu não consigo por quê? E vai usando justificativas. Eu quero olhar com você o quanto a palavra de Deus nos mostra sobre isso. E para a gente entrar nessa reflexão bíblica, o que nos prepara é de onde vem essa palavra generosidade. No original, da onde surgiu essa palavra? Generosidade significa gerar, fazer nascer. O que a generosidade significa é que ela faz acontecer algo que não existe. Ela gera um fruto, ela faz brotar, ela cria coisas que não existem. E você grava bem essa informação e começa a pensar. Todo sinal de generosidade na minha e na tua vida, ele faz nascer algo, que nós vamos olhar nessa noite o que é. Quem quiser acompanhar e tem a sua Bíblia, vai ser projetado também. O texto da nossa reflexão é Lucas capítulo 10, versículo 25 e seguintes. Um texto que Jesus nos dá uma aula sobre não ser superficial na generosidade, mas sobre aprofundar a generosidade. Lucas 10, capítulo 25, capítulo 10, versículo 25 e seguintes, diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-se sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E disse Jesus: vá e faça o mesmo. A gente precisa aprofundar um pouco nessa história que eu acabo de ler. Os peritos na lei tinham um objetivo que era de alguma maneira enrolar Jesus e fazer Jesus no seu discurso falar alguma coisa que provassem que Jesus não era quem ele dizia ser.
Esse era o objetivo de quando eles traziam perguntas para Jesus. Mas Jesus, na sua maneira de comunicar, ele constantemente, se você abrir a Bíblia e olhar os diálogos de Jesus, os encontros de Jesus, as falas de Jesus, você vai perceber que muitas vezes Jesus repetia duas maneiras de comunicar com as pessoas. A primeira é, Jesus fazia perguntas que as pessoas sabiam responder, mas não necessariamente viviam. Presta bem atenção nessa palavra que é importante. A primeira maneira de Jesus responder era devolvendo com perguntas que as pessoas sabiam a resposta, mas que não necessariamente viviam. E a segunda era que Jesus contava histórias que envolvia de tal maneira as pessoas nessa história, e quando elas percebiam, Jesus estava falando delas. Duas características da comunicação de Jesus. Primeira, as perguntas que ele fazia, todo mundo sabia a resposta, mas nem todo mundo vivia. Segunda, as histórias que Jesus contava encantavam quem ouvia até o momento que as pessoas percebiam, ele está falando de mim. E aí feria, às vezes, aí incomodava, mas era exatamente assim. E nessa história eles tentam enrolar Jesus para saber como alcançar a salvação. E Jesus disse, vocês sabem. Fala aí, vocês sabem. E eles enchem o peito e diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz, muito bem, está aí, já sabe a resposta, é só fazer. Prestaram atenção? Não é o que a gente falaria também. O que é importante na vida? Importante é amar a Deus, né, pastor? Principalmente se você conversa com o pastor. Amar a Deus é muito importante, né, pastor? Amar o próximo, porque nessa vida nós temos que amar o próximo, ajudar as pessoas. Todo mundo sabe. E aí Jesus vem com a outra parte que ele diz, muito bem, agora é só fazer. Mas nem todo mundo faz. Saber a gente sabe, mas a gente não faz. E aí o que acontece? Quando Jesus faz essa de falar coisas que eles sabiam, mas não faziam, eles tentam dar uma explicação. Veja bem, Jesus, você fala sobre amar porque você não conhece e não sabe o que a minha mãe fez comigo. Aquilo que meu pai fez comigo. Porque você não sabe como é difícil a minha vida, como eu tenho que correr atrás de coisas que eu não tenho como ajudar. Eles começam a se justificar. E quando eles estão se justificando, o que Jesus faz? Vem e conta uma história. Que era uma história que vem com a segunda característica do que Jesus fazia. Envolvia eles na história para falar sobre eles. E Jesus diz, a história é a seguinte, tinha um homem que estava passando por uma estrada, e aquele homem então foi assaltado, arrancaram as roupas deles, feriram, jogaram ele no chão, ele estava todo machucado. E quando ele estava machucado, passou por ele um sacerdote, alguém que sabia todas as frases sobre amor a Deus e amor às pessoas. Alguém que ia na igreja, que falava sobre Deus, que sabia tudo de Deus. E o que esse sacerdote fez quando passou por aquele homem? Passou pelo outro lado, fingindo que não viu. Aquele tipo de situação que a gente usa da generosidade para fazer o mínimo. Tem cesta básica para o Rio Grande do Sul. Eu vou lá e dou 5 camisetas que eu não uso e digo, estou ajudando as pessoas. Eu sei o discurso. Mas daí Jesus diz, aquele homem passou e fingiu que não viu. Até que veio o levita, que fazia o serviço no templo do Senhor, louvava a Deus, cantava, estava vivendo a serviço de Deus, mas quando viu aquele homem no chão, o que ele fez? Fingiu que não viu. Sabia muito sobre Deus. Se você perguntasse para ele, ele dizia, ame a Deus, isso que é importante. O importante mesmo é amar as pessoas. Mas quando tinha uma pessoa caída do lado dele, ele finge que não vê. Vem um terceiro, e Jesus usa um exemplo que incomodou demais os que ouviam, porque Jesus falou nos samaritanos, que eles nem consideravam que amava a Deus, que nem era a pessoa que eles podiam amar e muito menos que amariam eles. E Jesus usa esse personagem na história para dizer, sabe samaritano? Quando ele viu aquele homem no chão, ele não fez só uma generosidade que estava dentro do conforto dele. Ah, já fiz minha parte, mandei um pix de R$10 para contribuir. Já fiz minha parte, doei um quilo de arroz. Não. Esse homem foi profundo na generosidade. Porque ele fez algo que tem a ver com profundidade na generosidade, que é, ele se importou com quem estava ferido. Uma vida profunda no amor a Deus e às pessoas se importa com os outros.
uma vida profunda no amor a Deus não consegue continuar essa trajetória, seguir seus planos, seguir seus sonhos, viver a sua vida sem parar e perceber os que estão feridos ao longo do caminho. Aprofundar na generosidade nos arranca da superficialidade de ficar correndo para lá e para cá sem enxergar ninguém. Esse homem enxergou. E mais do que enxergou, ele investiu financeiramente. Ele comprou remédio. Ele pagou hospedaria. Eu quero daqui a pouco voltar nesse assunto com vocês. Ele investiu financeiramente. Generosidade não é só dizer, já deixei ali, já dei R$10 para ele, e lá no fundo a gente pensa, uau, fiz a minha parte, como eu sou bonzinho. Ajudei no pedágio solidário ali, um pix de R$2, eu sou uma pessoa muito boa. Não, ele aprofunda na generosidade, ele paga o remédio. De alguém que estava caído no chão, ele nunca viu. Ele paga hospedaria. E o interesse dele não acaba quando acaba o aplauso, quando acaba o holofote. Ele diz, e me manda notícias que eu quero saber se está tudo bem com ele. Sabe o que é uma grande preocupação da reconstrução do Rio Grande do Sul? Que agora está acabando a popularidade do Instagram se você ajudar o Rio Grande do Sul. Está acabando a notícia. E a necessidade continua. E por que isso se torna um grande problema? Porque está faltando generosidade. Está faltando aprofundar na generosidade. A nossa generosidade é superficial. Assim como Jesus aponta para aqueles homens e mulheres que diziam, eu amo a Deus, e o importante é amar as pessoas, mas que isso não aparecia na vida deles. E Jesus nessa história então nos mostra o grande exemplo do que realmente é amor. Ele diz, vai lá e faça o mesmo. E com isso eu quero trazer algumas lições para você. A primeira delas é, Deus não é patrocinador de projetos egoístas. Meu querido, Deus não é Papai Noel para aparecer de vez em quando e te dar um presentinho. Deus não vive, e você não vive com Deus, você não busca a Deus para simplesmente satisfazer os teus desejos do carro novo, do emprego novo, do aumento de salário, e que a tua vida com Deus é frenética numa oração de querer mais e mais e mais e mais, sem perceber que Deus quer mais de você. Você tem dificuldade às vezes de usar do teu bolso para ajudar os outros, porque realmente o teu projeto é tão egoísta, tão ambicioso, tão voltado para você, que você não percebe que a tua vida é pequena. Não pelo tamanho do teu bolso, mas pelo tamanho do teu coração. Pelo tamanho da tua visão de mundo. Que um discurso desse chega a doer no teu ouvido. Porque você quer se encolher diante do que você está ouvindo, diante dessa realidade. A generosidade é mais profunda do que fazer o básico. A generosidade, ela faz além do básico. A generosidade é um ato de amor. Ela é mais profunda, ela faz além do básico. Ela é um ato de amor. Perceba, quando Jesus fala de generosidade, ele diz que é algo mais do que simplesmente você se contentar de dar uma ajudinha para alguém. Ele fala sobre algo que é mais do que o básico, de você ter a consciência tranquila porque fez alguma coisa. E como resultado, ela é um ato de amor. Quando Jesus está explicando sobre amor, sobre vida eterna, ele mostra um homem profundamente generoso. E aqui entra uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes que eu gostei muito, que ele diz, nós temos dificuldade com a generosidade, porque temos a síndrome de dono. A verdade é que você não é dono, você é mordomo. Sabe o que é teu problema? É que quando a gente fala sobre oferta, é um discurso até ruim de ouvir. Porque lá no fundo você pensa, eu corri, eu conquistei, é meu. Ontem nos Adoles, esse era o tema, e eu fiz uma brincadeira com eles. Eu cheguei para uma moça, não vi se ela está aí, eu acho que está. Não estou enxergando ela aqui. Eu cheguei, ela estava bem na frente, ela tinha um iPhone. Daí eu disse, cadê teu celular? Está aqui. Daí eu disse assim, ela estava assim com o celular para mim, na minha direção. Eu disse, tu dá para mim? Ela pegou e disse, não. Daí por quê? Ela, eu ganhei, é meu. E daí eu fui para outra que estava com óculos. E era um óculos moderninho, assim, meio de surfista, assim. E daí eu disse assim, deixa eu ver esse teu óculos. Aí ele já fez assim, tremendo já na minha direção.
E daí eu disse assim, dá para mim? Ele ficou meio sem jeito, acho que ele pensou, vou dar. Aí daqui a pouco ele disse, Rafa, eu ganhei. E foi trazendo de volta, nervoso, mas trouxe de volta. Essa cena é muito simbólica. Porque às vezes Deus está pedindo a nossa generosidade. Nós estamos fazendo assim, é meu? Como assim contribuir mais do que o mínimo? É meu. Como assim ofertar para o Rio Grande do Sul mais do que todo mundo está fazendo, mais do que é o normal do meu orçamento, que vai atrapalhar a compra do celular novo, que vai atrapalhar o meu financiamento, que vai atrapalhar o jantar caro? Como assim? É meu. Eu que conquistei, eu que trabalhei, orgulho pelo trabalho. É meu. É meu. Que problema nós temos quando nós não entendemos e somos rasos na profundidade? Que eu e você não somos dono de nada. Não é nosso, é presente de Deus. É sério que você ainda não entendeu? Qual é o papel do mordomo? O mordomo se veste bem, fica cheiroso, pega uma bandeja, coloca as coisas em cima e oferece, porque ele sabe, não é meu. Passa pela minha mão, mas não é meu. É para servir, é para abençoar, é para fazer alguma coisa pelos outros. A generosidade virou artigo de luxo, quando na verdade deveria ser atitude de fé. Não incomoda você perceber que falar de generosidade, de uma doação grande, de alguém que presenteou alguém sem ter motivo nenhum para fazer isso, de alguém que dormiu com alguém que está doente no hospital sem nem conhecer direito, que isso é quase notícia de jornal hoje em dia, porque ninguém mais faz. Ninguém mais faz. Virou artigo de luxo quando na verdade deveria ser o normal de quem tem fé. Deveria ser o normal na minha e na tua vida. A gente deveria ser toda hora surpreendido por testemunhos, por histórias, por relatos de generosidade. É artigo de fé e por isso eu convido você, aprofunde-se. Não se contente com essa tua vida pequena, de só ter coisas para dizer quem você é. Deveria ser atitude de fé. E chegando ao final, eu quero encerrar com uma história, que tem como título, uma provocação para mim e para você, que é, faça mais do que te pedem. Nós tivemos vigília de oração na sexta-feira. E sexta-feira, na vigília de oração, nós fizemos uma rodada, estávamos em 12 pessoas e nós fizemos uma rodada falando dos salmos de peregrinação, que foi tema do nosso culto. E nos salmos de peregrinação a gente chegou no salmo para falar da alegria. E a gente abriu um espaço para compartilhar sobre a alegria. E como é o esperado, quando se falou sobre a alegria, as pessoas começaram a contar histórias delas. Uma contou de um relacionamento restaurado, outra pessoa contou de uma cura. As pessoas foram falando, a minha alegria, minha alegria, minha alegria. Até que uma pessoa muito querida nos surpreendeu quando ela disse assim, eu quero compartilhar a minha alegria com vocês. Ela disse assim, a minha alegria é a seguinte, vigília foi sexta-feira à noite. Ela disse, a minha alegria aconteceu essa semana e foi na quarta-feira. Aí ela contou, a filha dela, ela faz medicina, e ela está cuidando da área da oncologia. E lá nós temos uma pessoa muito querida da nossa comunidade que está lá, ela vive perguntando notícias sobre essa pessoa, e uma outra pessoa que é amiga da família que também estava internado lá, e a filha dela trouxe o relato e disse, olha, fulano não está nada bem. E quando veio a notícia para ela teve a atitude então de entrar em contato com a esposa desse rapaz que não estava bem no hospital, que não estava bem com a sua doença, para saber notícias. E dizer, como é que está a situação? E a esposa dele disse, eu não estou conseguindo ir lá, porque eu estou mal do meu joelho está estourado, eu não consigo andar. O normal da generosidade rasa é dizer, muito bem, eu vou orar por ele. Mas sabe o que ela fez? Ela disse, e se eu conseguisse uma cadeira de rodas para você ir lá ver ele, você iria? Ela, sim. Ela disse, então eu vou conseguir.
Aqui na igreja nós temos uma cadeira de rodas, ela mobilizou. Ela não sabe dirigir, o marido dela não podia dar carona para ela, e nessa conversa uma amiga ofereceu carona para levar. E quando ofereceu essa carona, elas então foram buscar a cadeira de rodas, fazer toda a função, até que uma pessoa chega para essa pessoa que contou a história e disse assim: por que você está fazendo tudo isso? Isso é coisa que os filhos têm que fazer. Isso é papel dos filhos, para que todo esse esforço? E ela disse que começou com um pensamento: será que eu faço? Será mesmo que é para mim? A casa dela é de um lado da rua e a parada de ônibus é em frente à casa quase, do outro lado da rua. E ela disse que começou a orar, estava indo pegar o ônibus, se não viesse ônibus ela ia pegar um Uber, mas ela estava com aquela pergunta: será que eu devo fazer isso mesmo? Será que é papel meu me meter nessa história? E ela começou a dizer: Deus, isso é para mim. E Deus falou com ela assim: atravessa essa rua agora. Atravessa a rua agora. E vai lá ajudar essa pessoa. Ela atravessou a rua, entrou no ônibus, buscou a cadeira de rodas, foram na casa, levaram a mulher. Ela teve um encontro com o marido na quarta-feira. E na sexta-feira, o marido dela faleceu. A atitude de generosidade dela fez com que a esposa pudesse deitar a cabeça no travesseiro e se despedir do marido. Deus disse: vai agora. Vai agora. O mundo precisa da tua generosidade. O mundo precisa de pessoas que têm o coração muito maior do que seu bolso. Aprofunde-se em fazer mais. Aprofunde-se em olhar mais profundamente. Aprofunde-se em ouvir com mais atenção. Aprofunde-se em doar mais do que você é acostumado. Aprofunde-se em presentear mais do que você costuma fazer. Saia da mediocridade e venha para a profundidade que Deus te chama. Que quem sabe você vai marcar a história de uma pessoa quando você aprofunda na generosidade. Eu te convido a ficar de pé. E eu quero que você olhe para a tela que vai aparecer um último slide. Deus, o que eu posso fazer por alguém hoje? Como eu posso aprofundar a minha generosidade nessa semana? Como eu saio da superficialidade?